Olá, queridos irmãos e irmãs, nossos queridos catecúmenos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de catecismo. Nós já vimos sobre algumas coisas basilares da nossa fé cristã, a gente já viu quem Deus é, nós já vimos sobre a criação de todas as coisas, a criação do homem em específico, nós já vimos sobre a queda do homem também, como o pecado corrompeu todas as partes e todos os aspectos da nossa existência enquanto seres humanos. E hoje nós vamos começar a ver o terceiro grande passo da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo, que é a redenção. Então sempre lembre dessas três palavras: criação, queda, redenção. Essas três palavras, esses três eventos formam a base da nossa visão cristã, ela é a base da Bíblia. A Bíblia segue essa narrativa de criação, queda e redenção, e ela é de suma importância para nós, ok? A gente não pode perder ela de vista. E quando a gente fala de redenção, a gente começa nosso catecismo falando sobre Jesus. A gente não começa falando sobre regeneração, santificação, justificação. A gente dá um passo atrás e nós damos um olhar mais fechado e mais atento e mais especial para Jesus, né, a partir da sua encarnação. Então hoje nós vamos ver basicamente a narrativa dos evangelhos: encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Esse vai ser o conteúdo da aula hoje. A gente pode dizer que essa aula de cristologia sobre a pessoa e a obra de Jesus é a de suma importância, mais importante de todas. Ele é o centro da Bíblia, é o clímax da revelação de Deus para nós. E Jesus, como Paulo diz, é o nosso tudo, né? É o nosso maior tesouro. E se nós errarmos, presta atenção, se nós errarmos quem é Jesus, nós erramos em todas as coisas. Nós perdemos a salvação, perdemos nossa alma, perdemos nossa mente, nossos pensamentos. Se alguma heresia ataca centralmente Jesus, se a gente errar na Trindade, errar na Bíblia, errar na criação e na queda, nós também incorremos em heresia que condena nossa alma ao inferno. Mas Jesus, como centro da nossa vida, da nossa fé cristã, é de mais importância ainda nós acertarmos quem é Jesus, né? A grande pergunta que ele faz para os seus discípulos lá em Marcos 8, em Mateus 16, o que as pessoas ao redor nosso dizem que eu sou. Aí os apóstolos dizem, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias ou um dos profetas. E Jesus faz a pergunta mais importante de toda a história, que ele pergunta para os apóstolos, né? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E responder essa pergunta, ninguém consegue responder pela razão, pela experiência, pela história, porque tudo isso foi corrompido pelo pecado, né? Pedro diz, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus disse, bem-aventurado és, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai Celestial. Então nós entendemos quem é Jesus, basicamente é uma revelação de Deus Pai, através do Espírito, para nós entendermos quem Jesus é. Tamanha glória, majestade e beleza e transcendência tem Jesus para nós. Então, nós não podemos ir pela razão, pela história, por nada. Nós devemos ir até Jesus pela revelação especial que é a palavra escrita de Deus, que é as Sagradas Escrituras. Então, nós vamos seguir então as narrativas do Evangelho, como eu falei para vocês. Então vai ser uma aula bem narrativa, né? Não vai ser uma aula doutrinal no sentido de nós separarmos uma doutrina certinha e expormos cada ponto, mas nós vamos seguir a sequência narrativa dos evangelhos e a gente precisa começar pela encarnação de Jesus. Se vocês verem, por exemplo, o evangelho de João, especialmente, que ele diz que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o logos. Obrigado. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então João ali, ele começa a fazer alusão a Gênesis capítulo 1, sobre a criação. Ele diz, olha, Jesus é Deus. Inescapavelmente, inevitavelmente, Jesus, que é a palavra, né, que é a expressão de Deus, que transcende muito a nossa linguagem humana, ele estava com Deus, ou seja, ele é uma pessoa separada de Deus, como a gente viu na aula de Trindade, com o Kaique, mas ele é Deus. Né? A palavra estava com Deus, e a palavra é Deus, era Deus. Os testemunhos de Jeová vão dizer que vão colocar um artigo indefinido ali, né? A palavra um Deus, mas isso não está no texto grego, isso é inconcebível. E João continua dizendo que Jesus criou todas as coisas, né? Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Ele era a luz dos homens, ele era a vida dos homens. Então vocês percebam que toda a narrativa de Gênesis capítulo 1, palavra criadora, luz, haja luz, vida, né, haja vida, tudo isso apontava para quem é Jesus. E lá no verso 14 de João 1, ele diz: o verbo se fez carne, ele tomou a natureza humana, ele se fez homem e habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? Ele se fez um tabernáculo entre nós, ele andou em nosso meio como homem, e nós precisamos começar por essa suprema e importante doutrina que é a união das naturezas de Jesus, né? Nós afirmamos durante toda a história da igreja, desde os apóstolos, que Jesus é totalmente Deus e que ele é totalmente homem a partir da sua encarnação. Então, quando ele, Deus Filho, né, o Jesus divino, que é somente Deus até então, ele adentra no ventre de Maria e toma para essa natureza humana. Agora ele é para sempre, inseparavelmente, não pode haver um divórcio. Ele é Deus e homem. Ele não deixa de ser homem em nenhum momento, ele não deixa de ser Deus em nenhum momento. E nós precisamos entender muito bem essa doutrina, irmãos. Por quê? Porque já no século II, no século III, ainda na época dos apóstolos, século I, até o século IV, V, surgiram dezenas de heresias a respeito de quem é Jesus. E essas heresias não são dos pais da igreja somente, mas elas passam durante toda a história, e até hoje existem pessoas que defendem todas aquelas heresias. Então existem seitas que defendem tal heresia, existem seitas que defendem outra heresia, ou seja, não há nada novo debaixo do sol, como diria Salomão em Eclesiastes. Então a gente entendendo essas heresias, eu não vou nomeá-las para vocês, porque cada nome é um nome específico de algum herege que criou. Por exemplo, Apolinário criou uma heresia que surge como apolinarianismo. Então eu só vou confundir a cabeça de vocês, eu não vou dar nome aos bois, mas eu vou explicar o que cada heresia foi pra gente. Mas antes, só dar um passo para trás, eu quero que vocês tenham isso bem claro. Separem na mente de vocês duas esferas. Eu gostaria de ter uma lousa agora, seria 1000 vezes mais didático, né? Nas outras turmas de catecismo eu sempre desenho, fica muito fácil de entender. Nessa esfera, imagine a natureza divina, ok? E nessa esfera, a natureza humana. Totalmente homem, totalmente Deus. E aqui no meio, imaginem a pessoa de Jesus, o Deus Filho, a sua pessoalidade. Lembra que a Trindade é uma essência divina compartilhada por 3 pessoas, né? Por 3 centros de consciência, por 3 pessoalidades, que é Pai, Filho e Espírito. Então, imagine que essa pessoalidade agora é Jesus, que sempre é Deus eternamente, tem a natureza divina por um lado, mas quando encarna no ventre de Maria, ele adquire a totalidade da natureza humana. Então distingue entre natureza humana, natureza divina e pessoa de Jesus. Isso tem que ficar claro para nós. Agora, o que acontece quando Jesus se encarnou e como a gente entende isso de forma bíblica e a não cair em nenhuma das heresias? Nós entendemos da seguinte maneira: a natureza humana comunica os seus atributos à pessoa de Jesus, e a natureza divina comunica seus atributos à pessoa de Jesus também. Por que isso é importante? Porque as naturezas, elas não comunicam seus atributos entre si, como a gente vai ver. Por quê? Porque se a natureza divina comunicasse seus atributos divinos à natureza humana, o que aconteceria era a divinização da natureza humana. Okay? A gente vai ver que tem hereges que vão falar isso. E se a natureza humana comunicasse seus atributos à natureza divina, nós teríamos a humanização do divino, o que é impossível. Essas duas naturezas, elas não podem se comunicar, compartilhar as suas características entre si, mas elas compartilham a totalidade das suas características, dos seus atributos para a pessoa de Jesus. Estão entendendo? Então é por isso que Jesus é totalmente homem, ele tem uma alma humana, um corpo humano, uma existência humana, um coração humano, e ele é totalmente Deus. E essas naturezas, os credos de Nicéia, de Atanásio, de Constantinopla, nos primeiros séculos, vão dizer que a união da natureza divina e humana em Jesus, ela é inseparável, eternamente separável, mas elas também são inconfundíveis. O que isso quer dizer? Que elas não se confundem entre si, que elas não se comunicam entre si
E eu estou usando a palavra comunicar aqui, pessoal, no sentido de compartilhar os seus atributos. Então, deixa eu só dar um exemplo. A natureza humana de Jesus não é onisciente. Isso seria comunicar onisciência a atributos humanos. E a natureza divina de Jesus não aprende como a natureza humana. É por isso, por exemplo, que em Lucas você tem lá que Jesus crescia em sabedoria e entendimento, conforme ele lia as Escrituras, Lucas capítulo 2, final de Lucas 2 ali. O que isso quer dizer? Que a natureza humana de Jesus crescia em conhecimento. Estão entendendo? A sua natureza divina é onisciente, ela não adquire nenhuma vírgula de conhecimento a mais, porque ela já sabe todas as coisas. E então é isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, é muito importante vocês falarem com a gente, porque a gente não pode errar. E também, elas não se confundem, mas elas estão tão unidas a Jesus que é comum no Novo Testamento você atribuir características de uma e características de outra a Jesus. Então, por exemplo, quando Jesus sabe os pensamentos das outras pessoas, que é um atributo somente divino, né? Nenhuma criatura consegue saber os pensamentos de outro, diz que Jesus conhecia os pensamentos, né, do povo lá da sua época. Não que a sua natureza divina conhecia, mas que a pessoa de Jesus conhecia. E quando, por exemplo, fala que Jesus tinha fome, sede, não tinha onde dormir, tinha que descansar, não fala assim a natureza humana de Jesus tinha que descansar, mas a pessoa de Jesus tinha que dormir, comer e descansar. Então vocês veem que você pode falar de todos os atributos do divino e do humano como se fossem, e como realmente é, né? Não só como se fosse, mas como realmente é, atribuídos à pessoa de Jesus. Então Jesus ao mesmo tempo é todo poderoso e ao mesmo tempo é fraco enquanto humano. E isso é por causa das suas duas naturezas que não podem se confundir. Tá bom, pessoal? Então é isso, vamos para as heresias agora. Só um segundo, peço desculpa para vocês. Mo, pega meu celular, por favor, só para me ver a hora aqui, para me monitorar. Primeira heresia, pessoal, então, vão dizer lá nos primeiros séculos que Jesus é Deus, mas que ele não é homem. O que isso quer dizer? Que quando Jesus veio em natureza humana, ele veio simplesmente, obrigado, numa ilusão. 12? Obrigado, desculpa, pessoal. Ele veio como se fosse um holograma, falando na linguagem de hoje, ou como se fosse uma ilusão. Então Jesus ele não realmente se tornou homem, mas ele apareceu como homem e depois da ressurreição, a sua morte foi uma brincadeira, uma pegadinha, né, que Jesus fez, e a sua ressurreição depois ele voltou a ser espírito, voltou a ser divino e largou a natureza humana. E o pessoal começou a falar de heresia por quê? Porque eles entendiam que a nossa natureza humana é intrinsecamente má. Isso é platonismo, isso não é a fé judaico-cristã que diz que Deus criou nosso corpo, nossa existência humana como plenamente boa, lá em Gênesis capítulo 1 e 2. Então essa é a primeira heresia, que Jesus não é homem. E se Jesus não é homem, ele não pode nos salvar, ele não pode ser nosso profeta, sacerdote e rei. Nós destruímos a doutrina da salvação por inteira. Outros vão dizer que Jesus é homem e não Deus, que é a heresia do arianismo, né, de Ário, lá no século 4 e 5, e se volta durante a era da igreja sobre vários nomes, e hoje em dia, por exemplo, nós temos os testemunhos de Jeová, que são descendentes diretos de Ário. Eu brinco que eles são arianos modernos, né? Então Jesus não é Deus, ele é somente homem, porque só existe um Deus, que é Deus Pai, e essa heresia também destrói toda a possibilidade de salvação. Por quê? Porque somente Deus pode nos salvar. Toda a narrativa do Antigo Testamento testemunha uma só coisa: somente Deus é o nosso Salvador. A obra da redenção é tão grande que nenhuma criatura pode fazê-la, somente Deus. Então Jesus é preciso necessariamente ser Deus e homem. Tá bom, pessoal? Uma outra heresia é a Deus humanizado, que eu falei para vocês. Então as naturezas se comunicam entre si, se compartilham entre si, e você acaba humanizando o divino. Ou outros vão dizer que Jesus é homem divinizado, como se fosse um herói grego, né, que através de uma façanha heróica se torna divino, por assim dizer. Essa é uma outra heresia também. O que todas essas heresias têm em comum é a tentativa do homem ser Deus. Porque a partir do momento que Jesus, ele de alguma forma não tem essa natureza humana unida à divina, e somente ele tem isso, ou ele é só homem que se tornou Deus, ou ele é um Deus aparente,
abre-se a porta para que todo mundo alcance a divinização, porque assim, afinal, um homem ele se tornou divino, por assim dizer, e então todo mundo pode conseguir de alguma maneira. Uma outra forma de dizer que eu não marquei aqui é a que Jesus nasceu homem sem ser Deus, e no seu batismo lá no Jordão com João Batista, que o Espírito Santo desce e o Pai fala, ali o Logos, né, o Verbo Divino, Deus Filho, ele entra em Jesus. Estão entendendo? Agora, nesse momento, Jesus é Deus homem, e na cruz, quando Jesus disse, Deus meu, por que me abandonaste? É como se o Deus Filho tivesse saído de Jesus e depois voltado na ressurreição. Isso é a maior bobeira e confusão que existe, tá bom, pessoal? Não é isso que a Bíblia ensina em nenhum momento. Jesus é, desde o seu começo, desde o nascimento, Deus e homem, e ele não deixa de ser homem e ser Deus em nenhum segundo da sua existência. Hoje no céu ele é Deus e ele é homem, tudo bem? Então isso precisa ficar muito claro para nós. William, isso é muito teórico, isso não tem nenhuma aplicação prática para nós. Isso tem, pessoal. Eu poderia passar assim horas e horas mostrando todas as implicações práticas que tem em a gente acertar quem é Jesus e a gente errar quem é Jesus. Só um exemplo, a gente acabou de sair da ceia do Senhor, a gente tomou ceia agora, estou gravando essa aula na hora do almoço, depois da ceia. E por que o catolicismo, depois do luteranismo, vão dizer que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus? Qual que é o fundamento por trás disso? O fundamento é a comunicação dos atributos divinos e humanos entre si, e não na pessoa, mas as naturezas comunicando. Como? A natureza humana de Jesus ela é divinizada pela onipresença. Porque para o corpo, para o pão e para o cálice serem o corpo e o sangue de Jesus, se transformarem nele, né, se transubstanciarem nele, é preciso que o corpo de Jesus, que está localizado em um local específico, à destra de Deus, se estenda até nós e tome aquele pão e aquele cálice. Vocês estão vendo? Então o corpo de Jesus ele se torna onipresente. E isso é impossível. O corpo de Jesus é como o nosso, ele está contido no tempo e no espaço, ele não pode se expandir, por assim dizer, como a divindade que é onipresente. Então, como a gente entende isso? A humanidade de Jesus está à destra de Deus neste momento, ou na época de Jesus, ele estava andando sobre a terra naquele momento, estava lá na Judéia, na Galileia lá, mas a divindade de Jesus extrapola o seu corpo humano e está presente em todos os lugares. Estão entendendo? Então a divindade de Jesus sim é onipresente, mas a humanidade de Jesus é limitada pelo tempo e pelo espaço e pelas suas próprias limitações corporais. Estão entendendo, pessoal? Espero que esteja ficando algum nível de clareza para vocês aí. Passando então para o próximo nível, a gente falou de encarnação, a gente vai ver sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus viveu como homem uma vida impecável. Isso quer dizer que nenhum segundo da sua vida ele cometeu nenhum tipo de pecado, quer seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações, suas palavras, seus olhares, seu ouvir, toda a sua existência é completamente santa. O Vinícius brinca que Jesus não somente cumpriu a lei, ele foi acima da lei, transcendeu a lei. Ele fez muito mais do que a lei exigia. Ele amou a Deus com todo o seu coração, alma e entendimento, todos os dias da sua vida, todos os segundos da sua existência. E era possível Jesus pecar? Isso é pano para manga, né? É conteúdo para mais uma aula que a gente não vai ter, mas a gente pode conversar sobre isso. Era possível Jesus pecar? Não. É impossível Jesus pecar. Por quê? Por causa da união inseparável das suas naturezas. Se a humanidade de Jesus pecasse, seria impossível a divindade de Jesus não pecar também, e ele simplesmente destruiria todas as coisas. É impossível até mesmo conceber no pensamento uma coisa dessa. Então a divindade de Jesus sustentava a humanidade de Jesus, e a humanidade de Jesus foi completamente santa de corpo e alma, de coração total. E isso é totalmente central para a nossa fé cristã. Por quê? Porque quando Jesus morre na cruz, a sua morte foi uma morte substitutiva, né? A gente chama isso de morte vicária, e vicária significa essa substituição. Assim como o Cordeiro no Antigo Testamento ele morria no lugar dos pecados do povo de Israel, assim também Jesus,
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista testemunhou, ele morreu em nosso lugar. Então Lutero vai dizer que nós temos uma troca aqui, né? Aí Lutero vai dizer, baseado em Paulo, é claro, Romanos 3, 2 Coríntios 5, outras passagens também, 1 Coríntios 1. O que acontece na nossa salvação? No momento que a gente crê, o Espírito Santo transcende, né, a história, o tempo e o espaço, e no momento que Jesus morreu na cruz, aquele que é o único justo, perfeito e santo, que era o único digno da bênção da salvação de Deus como homem, ele é considerado pelo juiz de toda a criação por Deus Pai como pecador. Por quê? Porque todos os nossos pecados, de todo mundo que crê em Jesus, ele é colocado sobre Jesus. E ele é considerado pelo Pai como culpado e como se fosse o único pecador. Não é à toa que era meio-dia e fez trevas sobre a face da terra, né? Foi a maior concentração de maldade da história humana, porque todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, de todos os que creem, desde Adão até o último ser humano que vai ser salvo, foram colocados sobre Jesus. E Deus Pai não só considerou Jesus como culpado, mas Deus Pai tratou Jesus como culpado. O que isso quer dizer? O que os nossos pecados, como a gente viu nas outras aulas, merecem? Um pecado só, que é feito contra um Deus eterno, absoluto e infinito, merece uma punição eterna, absoluta e infinita. Merece o inferno, a ira de Deus sendo derramada sobre nós. Então vocês imaginem toda a concentração de maldade da humanidade eleita em Jesus, e Deus Pai derrama sua ira eterna e infinita de uma só vez, concentrada na pessoa de Jesus. Isso é o Evangelho, né? Isso é a loucura da cruz. Então Jesus, isso quer dizer ele tomar sobre si os nossos pecados. E Isaías 53, né? Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então Deus moeu Jesus na cruz por nossos pecados. Mas isso é só um lado da moeda, porque se somente os nossos pecados tivessem sido colocados sobre Jesus, isso somente não nos mandaria para o inferno, mas a gente não teria a justiça necessária para ir para o céu. Então essa troca é dupla. Os nossos pecados são colocados sobre Jesus, e a justiça que Jesus acumulou durante toda a sua vida perfeita em obediência à lei é colocada sobre nós. E a gente vai ver isso na aula sobre justificação daqui 2 aulas. E Deus nos considera agora como absolutamente justos porque Ele vê Jesus na gente. E não somente isso, mas Ele nos trata como justos. Então assim como Ele considerou e tratou Jesus como injusto na cruz, Ele considera todo mundo que crê em Jesus como perfeitamente justo em Jesus, diante de um juiz. Imagine que isso é um tribunal, e eu vou explicar isso melhor também na aula de justificação, mas é isso basicamente que aconteceu na cruz. Jesus tomou nossos pecados, nossas maldições, nossa condenação à ira de Deus e nos deu a sua vida, a sua justiça para nós. Então agora sim, com a justiça de Jesus, nós somos habilitados a entrar à presença eterna de Deus. E é necessário que o Messias morresse, como Jesus disse em toda a sua vida. Os judeus não acreditavam no Messias que morreria, mas Isaías 53, Zacarias 12, Daniel 12, vários textos do Antigo Testamento, Daniel 7, vão dizer que é necessário que o servo de Deus, que o Messias, morresse. Mas se Jesus tivesse somente morrido por nós, não haveria nenhuma esperança. Ele seria mais um falso Messias, a humanidade seria completamente condenada. Deus não aceitaria o seu sacrifício. Mas ao terceiro dia, como ele disse várias vezes durante sua vida, Jesus ressuscitou dos mortos. Deus Pai ressuscitou dos mortos. Tem textos falando que foi Deus Pai, outros textos falam que foi Deus Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e outros textos falam que o próprio Jesus se ressuscitou dos mortos como Deus Filho. Ele diz, ninguém toma minha vida, lá no Evangelho de João, eu a dou voluntariamente, mas eu a dou e eu mesmo a tomo de volta. Né? Eu vejo aí a divindade onipotente de Jesus triunfando sobre a morte. Então a ressurreição de Jesus é tão importante e tão central para a nossa salvação quanto é a sua morte. Tudo bem? A ressurreição de Jesus não era para ninguém ressuscitar dos mortos. Todas as profecias do Antigo Testamento falavam que a ressurreição era para acontecer só lá na nova criação, no dia do julgamento final. O que Jesus faz quando ressuscita dos mortos, é por isso que isso é loucura para os judeus, conforme Paulo diz em 1 Coríntios, o que Jesus faz, ele
inaugura em si mesmo, ele começa, ele dá um start, ele inaugura a nova criação. Então Jesus é o princípio da nova criação de Deus, como diz lá em Apocalipse 3, se eu não me engano, verso 14. Né? Ele é o princípio da criação, ele é o princípio da nova criação de Deus em si mesmo. E ele não somente encarna, vive perfeitamente, morre por nós, ressuscita para a nossa salvação, mas ele também ascende aos céus ao terceiro dia. E a sua ascensão, ao terceiro dia não, perdão, 40 dias depois da sua ressurreição. E quando ele ascende como Deus homem ao céu e se assenta à destra de Deus, Paulo vai dizer para nós em Efésios, em Colossenses, em vários textos, 1 Coríntios 15, que todas as coisas são colocadas debaixo de seus pés e que ele reina sobre todas as coisas. E a pergunta é, Jesus como Deus já não reinava? Sim, Jesus como Deus ele reina eternamente. Não há um segundo que Jesus não reine. Mas agora ele reina também como homem. Lembre-me lá que Gênesis 1:26, toda a criação é para estar sujeita ao domínio do homem. E Jesus agora como novo Adão, como homem, ele domina sobre todas as coisas como Deus, mas não somente como Deus, mas também como homem. E ele nos chama a unirmos a ele pela fé e a espalharmos o seu reinado sobre toda a criação. Esse é o papel principal, digamos, da igreja, com várias implicações. Então Jesus nasce, se torna homem, nunca deixa de ser homem, nunca deixa de ser Deus. Quando Paulo diz em Filipenses 2, né, depois do verso 5, 6, 7 até o verso 11, que ele, sendo Deus, não considerou ser Deus algo que se devesse se apegar, então para nos salvar, ele desceu do trono, deixou a sua glória, ele se esvaziou de si mesmo. Né? O que é se esvaziar? Não é que ele deixou de ser Deus, ele simplesmente colocou um véu na sua glória divina. Né? Então ele, que era adorado por todos os anjos, né? Era soberano, no trono que está acima da criação, né? Fora da criação, ele deixa toda essa glória, todo esse esplendor, todo este brilho, né? Essa adoração que ele recebe, e ele se torna homem. Né? O texto diz, esvaziou de si mesmo, tomou forma de homem, se fez figura humana e foi obediente até a morte de cruz. Né? Então Jesus, quando ele se torna homem ali, as pessoas não viam a glória de Deus resplandecendo, como por exemplo Moisés no Monte Sinai, ou alguma coisa assim, ou como nós veremos Deus na nova criação. Mas aquela glória de Deus foi velada na carne de Jesus. E isso é muito importante. Outra heresia que eu lembro de agora também que eu não falei, é a heresia de que Jesus só tem o corpo humano e que o verbo divino possuiu o corpo de Jesus humano. É uma possessão divina ali no homem Jesus. Isso também é outra heresia que quer divinizar o ser humano. Né? Jesus tem corpo humano, mas ele também tem uma alma humana. Isso é tão misterioso, é mais misterioso que a própria doutrina da Trindade. Né? Essa coisa mais misteriosa e impossível da mente humana captar de toda a revelação de Deus. Então Jesus é totalmente homem, tem um corpo, uma alma, ele é homem absoluto e ele é totalmente Deus. Né? Deus, e a gente fala que Jesus é Deus em carne, né? O Deus homem. Que ambas se comunicam na pessoa bendita de Jesus. Tudo bem, pessoal? Essa é a aula de hoje. Quanto tempo deu, amor? Só para me dar uma olhada. 28. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha dito nada de novo, né? Porque sempre que a gente fala algo novo é uma heresia. Espero que, como o apóstolo Pedro diz, né? Eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vocês, porque isso edifica a gente, né? A gente ouvir sempre a mesma verdade, isso vai purificando nossa alma. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procure o Kaique, procurem as pessoas que estão mentoreando vocês, né, discipulando vocês, e não errem nisso. Jesus é o mais importante, o maior centro, né, o único centro da nossa fé e da nossa prática. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula a gente vai ver sobre João capítulo 3, a gente vai agora ficar preso num texto e ver sobre o novo nascimento. Depois a gente vai ver Romanos 3 sobre justificação, nós vamos ver sobre santificação. Depois a gente vai ver o que Jesus fez por nós na cruz, como a gente viu hoje, e como o Espírito aplica essa obra redentora em nossas vidas a partir do novo nascimento até a nossa glorificação. Então Deus abençoe vocês, até mais, pessoal, tudo de bom.